Fala, Fala, mestre. como é que estão as coisas, meu amigo? Beleza? E aí, tudo bem? Boa noite. Tudo Tudo certo. certo? Semana de competição, aquela semaninha lapidando ali. Vamos com É isso aí. tudo. Fazendo aqueles ajustes finais ali, né? Só que aqueles testes, né, para sentir como é que vai ser, fazendo as É isso aí. simulações nos horários, tudo Maravilha. iniciando. Muito bom. A galera tá entrando aí. Vamos esperar um minutinho e a gente começa a trocar uma ideia. Já vamos falando, né? Vamos ser uma série, né, mestre? De Exatamente. seis, de 5 ou 6 conteúdos, que a gente vai explicar um pouquinho desse processo de como ser um atleta, né? Começando hoje pela avaliação. E a gente vai introduzindo ali trazendo para vocês poderem tirar dúvida, né? A gente poder ali trazer um pouquinho explicar esse processo de como que você inicia, né? Por onde eu começo, onde quero ser um atleta e por onde É isso começa. aí. O Marcão aí na área. Muito bom. Deixa eu só. Se Eu quiser consigo, eu consigo fixar aqui, né? Aí comentário, o pessoal. Isso. Aí o comentário fica fixado aqui, o pessoal vai ficar por dentro do que a gente vai conversar, né? isso Então, aí. como o Yuri estava falando aí, galera, a nossa ideia é de fazer essas lives aí às terças-feiras com vocês às 22 horas, a gente conversar um pouquinho nessa trajetória aí, dentro da nossa filosofia, claro, né, de como se tornar um atleta e quais são as etapas e o passo a passo, né, que um atleta ele deve seguir para, digamos assim, ter uma carreira de sucesso, né? Que ele consiga obter bons resultados e resultados, assim, resultados consolidados. Né? Eu acho que isso que é o mais importante dentro de uma organização de treinamento e essa organização ela está atrelado a uma sequência de estímulos, né? E que por sua vez parte do princípio lá do início de tudo, que é a avaliação física, né? Então, eu acho que esse primeiro bate-papo, ele traz basicamente isso daí. O papel que a avaliação física ele pode ter para a formação do atleta, né? E é isso. Depois a gente vai dando sequência, né, para a base, né? Como é que é um treinamento de formação de base de um atleta? Como é que tem que ser feito um treinamento de formação de base? Tentando sempre ao máximo, né, se aproximar aí da realidade da modalidade, tá? E na sequência a gente vai entender melhor como é que funciona toda essa questão aí da organização do treinamento de um atleta, né? Como é que a gente precisa estruturar isso, pensando não só a curto prazo, que talvez seja o que a maioria das pessoas pensam, né? Hoje a maioria das pessoas já começa a treinar e já querem obter resultados a curto prazo. Só que o processo é longo, né? Como diz o velho ditado, o processo é longo. Então, a gente precisa fazer não só um planejamento a longo prazo, eu acho que o planejamento a longo prazo ele sofre alterações constantes dentro de um planejamento a médio e longo prazo. Então, acho que, em primeiro momento, é um planejamento a médio e longo prazo que a gente faz, e o planejamento a curto prazo ele vai sofrendo adaptações, porque uma coisa é o que a gente planeja e a outra coisa é o que a gente vai vendo que está dando certo ali no dia a dia. E o que não está dando certo, a gente precisa fazer mudanças e mudanças rápidas, né? E é por isso que a avaliação é importante, né? É por E isso que a avaliação aí, é importante. já está entrando nesse contexto aí, Silvio, como que entra a avaliação hoje para a galera do CrossFit entender como que é feita, né, uma pessoa, como que você avalia, como que você criou esse sistema de avaliação, né, para que você de alguma forma tenha uma base ali para começar uma construção de saber da onde aquela pessoa se encontra, né, para onde ela quer ir, como que ela vai fazer isso a longo prazo, médio, curto, qual será os próximos passos.
hoje, para a galera do CrossFit, que não se ouve muito falar disso, né? De avaliação para atletas de CrossFit. Como que você mostraria esse ponto de vista, né? Sem dúvida, assim, a modalidade ela cresceu muito ao longo dos anos, né? E assim, o crescimento da modalidade basicamente ele foi sustentado por conta do crescimento de competições. Então, o público ele começou a se interessar muito pela modalidade, pelo CrossFit Games e por outras competições, né, até mesmo nacionais, que foram ganhando muita força, foram ganhando muito peso. E isso foi chamando muita atenção do público. E aí o público ele começou a se interessar muito pela modalidade e outros atletas eles começaram, o público competidor começou a crescer muito. E aí, quando a gente fala de competição, quando a gente fala de performance, desempenho físico, como é que entra o papel da avaliação nesse processo? Né? O processo da avaliação, ele, no meu ponto de vista, ele pode ser dividido em 3 etapas, tá? Nós temos a etapa inicial, que é uma avaliação que a gente chama de avaliação diagnóstica, tá? Então, essa avaliação diagnóstica, eu particularmente, o que eu busco nessa avaliação diagnóstica? Eu busco conhecer o atleta fora da arena, conhecer o atleta a nível, assim, do que ele é capaz de fazer em variados estímulos. Não só em relação à força, eu não quero saber só do PR dele, eu não quero saber só do RM dele. Eu quero saber do RM dele, da força máxima dele em diversos movimentos, mas eu também quero entender como é que está a resistência muscular dele. Eu quero entender como é que está a resistência cardiorrespiratória desse atleta, tá? E entender também quais são as deficiências dele em relação a alguns padrões de movimento e etc. Então, acho que esse é o primeiro passo. É uma avaliação diagnóstica que você vai observar, vai ter o primeiro contato, digamos assim, né? Então, você vai ter os primeiros dados em relação a esse atleta, esse competidor, e que, por sua vez, a partir desses dados iniciais, é aí que a gente começa a fazer a nossa proposta para curto, médio e longo prazo, tá? E aí vem as outras 2 etapas da avaliação. Uma avaliação que nós chamamos, né, eu particularmente costumo assumir, que é uma avaliação formativa, tá? E depois uma avaliação somativa. Como é que a gente considera essa avaliação formativa? Essa avaliação formativa é o seguinte: eu fiz a minha avaliação diagnóstica, tracei os meus objetivos iniciais e as metas que, junto com o atleta, a gente entende que aquilo passa a ser uma prioridade para ele, né? E então a gente começa a buscar algumas metas em função dessa avaliação inicial, dessa avaliação diagnóstica. Então, periodicamente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender se a evolução inicial dele, né, a gente vai traçando algumas projeções. Então, olha, daqui a 3 meses ele tem que alcançar uma meta X, tantos por cento dessa evolução inicial. Daqui a 6 meses ele precisa alcançar mais X% dessa evolução inicial. Então, como é que eu vou saber disso? Eu vou saber disso baseado numa avaliação sumativa. Então, eu preciso reavaliar ele no meio do caminho, tá? Para saber se ele está seguindo naquela proposta e se ele está avançando da maneira com que a gente determinou, tá? E depois é que a gente faz uma avaliação que a gente chama de somativa. A avaliação somativa é no final de um período, tá? Não é no final do processo, mas no final de um período. Vamos dizer que esse período ele pode ser de 1 ano, tá? E no final de um período de 1 ano a gente observa se essas metas foram atingidas, tá? Então, essa avaliação formativa ela pode constar não só dos diversos instrumentos que eu utilizei para poder avaliar todas as qualidades físicas desse atleta, mas eu posso inserir alguns resultados já dele dentro daquele período. Então, olha, dentro desse período, obviamente que você vai participar de algumas competições e, a princípio, nesse primeiro ano, a gente não está objetivando que você seja o campeão, até porque em 1 ano é um período muito de curto prazo, tá? Quando a gente fala de alta performance, quando a gente fala
de um atleta de elite? Um ano é a etapa inicial do planejamento dele. Mas baseado na característica da categoria que ele visa alcançar e baseado na característica dos oponentes, né, dos atletas que serão, digamos assim, os concorrentes dele. Então, baseado no potencial que ele tem, então a gente já pode traçar alguns objetivos do tipo, olha, eu acho que você tem condições de ficar entre os top 10, e a gente consegue calcular isso, né? E aí depois a gente, no final desse período de um ano, por exemplo, a gente consegue fazer essa avaliação somativa, né? Então, eu gosto de trabalhar dessa maneira, com essas três etapas. Avaliação diagnóstica, a gente conhecer e ter os primeiros parâmetros. Avaliação somativa, que a gente vai acompanhando isso ao longo do processo, para ver se essas metas elas estão indo naquela direção que a gente predeterminou. E no final é que a gente faz um resumo do resultado de tudo que a gente conseguiu naquele período através de uma avaliação somativa. Basicamente seria isso, né? Falando assim de uma maneira geral do que seria a avaliação. E aí a gente levando isso para a prática, Silvio. Hoje o que a gente tem, para quem não sabe, galera, o Silvio, a gente vem realizando um trabalho aí desde o começo do ano, né? Começamos a conversar, né, Silvio? Conheci o Silvio na Academia dos Treinadores, do Felipe da CWB. Ele que é PhD em Educação Física, né? Já trabalhou no Vasco da Gama com a equipe de remo, de alta performance. Fala um pouquinho de você aí, Silvio. Só para a gente introduzir para a galera te conhecer, né? A galera que está chegando aí, tem muita gente conhecendo, cara nova no cenário aí. E esse cara doido falando de avaliação, crossfit. Vamos contextualizar um pouquinho. Sem dúvida. Não, sem dúvida nenhuma. Bom, como o Yuri falou, a minha formação, eu sou formado em Educação Física, né? E direcionei boa parte da minha formação buscando assim, evidências em cima de evidências científicas. Então, eu parti muito para essa questão da ciência. Na academia do treinador, eu gosto muito de conversar sobre isso com o pessoal, porque, obviamente, que quando a gente vê uma pessoa da ciência vindo para a prática, a gente tende a, poxa, não, esse cara, ele sabe muito da bancada, mas ele não tem muito entendimento da prática. Mas eu vejo que, assim, as coisas, elas andam juntas, né? Então, eu acho que a ciência ela tem que trabalhar para que a prática ela se aprimore e vice-versa. E a gente tem que usar a ciência para estar em constante evolução com a prática. Então, uma coisa muito boa na minha formação foi isso. Eu tive esse lado da minha formação científica. Então, assim que eu me formei, eu comecei a fazer mestrado, depois eu engrenei no doutorado, depois eu fui para o pós-doutorado. Mas ao longo desse período todo, eu vim trabalhando com alguns atletas e vim trabalhando com algumas equipes, e a equipe de remo do Vasco foi a equipe que eu comecei a trabalhar logo quando eu me formei, né, quando eu comecei no mestrado. E ali, então, foi um contato muito interessante que eu tive com alto rendimento, porque o remo ela é uma modalidade que a gente pode assumir uma modalidade multimodal, embora, poxa, todo mundo acredite que o remo é predominantemente aeróbio e endurance, eu já não vejo dessa maneira, tá? A prática me permitiu observar isso. Me permitiu observar através do quê? Através da avaliação. Porque quando a gente pega um atleta de remo, por exemplo, e quando a gente avalia ele, olha, na modalidade do remo, o remo olímpico, a distância da prova é de 2.000 metros, né? Então, se a distância da prova é de 2.000 metros e um atleta ele percorre mais ou menos esses 2.000 metros, vamos pensar no barco individual, numa faixa de 8 minutos, então o que acontece? Ele tem uma determinada produção de trabalho de potência nesses 8 minutos. Se você for para pensar no tempo de prova, realmente ele é uma característica de prova que acredita-se ser uma prova de endurance, uma prova aeróbica. Só que quando você bota esse atleta para fazer, por exemplo, uma avaliação de 2.000 metros no ergômetro, né? Bota ele lá no Concept 2 para fazer a prova, simulando a prova de 2.000 metros. Então a gente percebe que a média de potência dele dessa prova é muito superior
a uma potência, por exemplo, que ele conseguiria sustentar no metabolismo aeróbio. Então, por isso que assim, o remo ele é uma modalidade combinada e que permite assim uma grande predominância, assim, uma grande associação não só do metabolismo aeróbio com anaeróbio, né? E isso a prática e a ciência me ajudaram muito nessa compreensão, né? E eu acho muito importante essa interação das duas coisas. Essa interação porque permite com que a gente traga a vivência um pouco, né, das evidências do laboratório para a nossa vida cotidiana e para que a gente consiga, dentro disso, a gente trabalhar em cima de perguntas, tá, que a gente possa ter respostas ali que vão nos ajudar na nossa prática. Então, a ciência e a prática, para mim, são coisas que estão caminhando juntas, né? Eu não vejo como coisas diferentes. Na verdade, eu vejo como coisas assim semelhantes, tá? Eu não vejo a prática sem a ciência da mesma forma com que eu não vejo a ciência sem a prática. Então, por isso que eu me dediquei muito à minha formação em função disso. Estudar possibilidades, estudar de maneira com que a gente possa utilizar diversas ferramentas sempre com o intuito de ou promover uma melhora na saúde ou para promover uma melhora na qualidade de vida, né? E na performance, obviamente, né? Então, por isso que eu dediquei muito tempo da minha formação para a parte científica, mas sempre puxando também para a sua aplicabilidade prática, né? Que eu acho que isso que é o mais importante. E Não aí, adianta... Silvio, Pode falar. até dentro dessa aplicabilidade, hoje, qual que é o trabalho que você veio fazendo comigo, né? Que a gente fez um teste, né? Para a gente saber de onde a gente estava partindo, para a gente traçar esse um ano aí de fase de base, né? Preparação de base aeróbica, capacidade ginástica. Hoje o foco do ano é esse. Estamos entrando agora com um trabalhozinho de força, né? Ao mesmo tempo em especificidade de LPO. Como que você vê, como que seria essa avaliação na prática para as pessoas que estão assistindo aí, por exemplo? A gente fez esse teste de 2.000 metros, né? Fizemos teste de RM de alguns exercícios, não todos, né? Alguns testes de máxima de ginástica para ver ali a questão da resistência. Como que é feito, como que você protocolou? Você tem uma base no que mais cai, geralmente, no que tem mais peso na questão de habilidades ali, na questão do que a pessoa tem que se desenvolver, e a partir dali você consegue traçar como é que é feita essa análise aí, para a gente ir numa parte mais prática no sentido assim. Sem dúvida, a pergunta assim foi muito bem colocada, Yuri. Então, o que que a gente começa a elaborar, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar é na característica da modalidade, tá? Então, se a gente está falando, por exemplo, da modalidade do cross, a gente está assumindo que nessa modalidade, né, nós temos como valência lá força, nós temos como valência força de endurance ou força de resistência, nós temos como valência também a força-potência, nós temos também a resistência aeróbia ou aptidão cardiorrespiratória, nós temos mobilidade, flexibilidade, então assim, é uma modalidade muito complexa, né? Não é como, por exemplo, um corredor, né, que ele participa de uma modalidade cíclica e o padrão de movimento dele não muda nunca, né? Então é muito, assim, teoricamente, é muito mais fácil lidar com um tipo de modalidade dessa cíclica, porque a gente sempre vai ter um índice específico para trabalhar, por exemplo, o pace. É por isso, então, que, por exemplo, os corredores, eles estão sempre, né, eles fazem as suas avaliações e eles ficam controlando a rotina de treinamento deles em função daquela determinada velocidade de corrida, daquele determinado pace que eles precisam cumprir. Aí vem aquela pergunta, e no cross, como é que a gente faz isso? Né? Então, há alguns anos, né, digamos, alguns 5 anos, que eu venho pensando muito, quebrando a cabeça em relação a isso, de tal maneira que como que eu consigo avaliar essa complexidade de fatores que envolvem a modalidade. Então, preciso de força, potência, resistência, aptidão cardiorrespiratória. Eu preciso de um conjunto de fatores. Então, a primeira coisa, eu preciso criar estratégias para conseguir avaliar isso, tá?
Então, a avaliação da força é fácil, né? Todo mundo faz isso, que são os famosos PRs, os RMs lá que a gente faz. Então, a gente utiliza alguns movimentos mais básicos, né? Um front squat, um back squat, um press, que é um desenvolvimento, um terra, que é um deadlift. Seriam movimentos fragmentados em cima dos mais complexos que a gente usa. E depois a gente parte para os movimentos mais complexos, que seriam os arrancos e os arremessos, né? O clean jerk e o snatch. Então a gente fecha essa parte de uma avaliação de força, digamos assim, tá? Então em cima daquilo ali a gente vai ter um cenário em cima de um parâmetro específico que seria a força. Só que se a gente for parar para pensar em algumas competições, você vê um atleta ele tendo um desempenho muito efetivo na força, tá? Internacionalmente a gente pode perceber isso. Alguns atletas eles dominam provas de força, mas eles não conseguem, por exemplo, ficar entre os 10 primeiros, né, colocados. Por que isso? Então isso mostra que a força não é a valência predominante dentro da modalidade. Então a gente já começa a fazer um levantamento. Então cada competição ela tem uma característica específica, né? Por exemplo, o TCB ele tem uma característica específica, o Games ele tem uma característica específica. Então, em cima dessa característica, a gente vai estudando o que mais o atleta vai precisar em cima dela. Então, força a gente precisa? Precisa. Tem uma ou outra prova de força ali. Mas quando tem, é uma prova. Digamos, eu tenho um complexo ali que a pessoa vai ter que desenvolver essa performance de força. A maioria das provas, elas exigem muito mais o quê? Resistência, tá? Resistência muscular e a resistência aeróbia. Aí muita gente, poxa, mas a resistência aeróbia, sim. Porque a resistência aeróbia que faz com que o atleta ele consiga manter um ritmo, um pace satisfatório dentro da modalidade, tá? Então, por exemplo, se o atleta ele tem que cumprir 5 rounds de uma determinada série de exercícios, né? O que garante que ele consiga manter um padrão constante, um ritmo constante dentro dessa prova, né? Vai ser o padrão de resistência, né? Força de resistência, e vai ser o padrão também de resistência aeróbia, de resistência cardiorrespiratória, porque à medida com que ele vai desempenhando a tarefa muscular e que ele tende a começar a manifestar fadiga, a aptidão cardiorrespiratória vai ajudar muito ele a remover resíduo e, por sua vez, ele conseguir manter aquela rotina, aquela produção de potência. O cara que está bem com essa capacidade bem desenvolvida seria aquele momento que ele para os 10 segundinhos e ele consegue voltar e fazer aquele Exatamente. Exatamente. Então, por exemplo, uma prova de 5 rounds, né, de 5 séries. É lógico que isso entra uma questão tática muito importante do atleta também. E que você pode avaliar isso. Então, dentro de uma workout desse, a gente consegue definir alguns parâmetros que eu particularmente uso, que é em cima do índice de fadiga. O que seria o índice de fadiga? Eu trabalho em cima do melhor tempo que ele conseguiu nesses 5 rounds e trabalho em cima do pior tempo que ele conseguiu nesses 5 rounds. Tá? Então, por exemplo, a primeira série ele foi melhor e a quinta série ele foi pior. Mas qual foi a diferença da primeira e da quinta série? Quantos por cento ele teve de queda? Se o percentual dele de queda foi muito grande, então significa que ou ele adotou uma estratégia muito ruim, e eu consigo ver isso pelo pace, né? Porque se ele fez um pace muito rápido no primeiro round, então eu sei que ele perdeu a cabeça e realmente ele não traçou uma estratégia satisfatória. Agora, se ele faz um pace dentro de uma média em que outros atletas estão fazendo, só que ele não consegue sustentar isso, né? E à medida com que os rounds vão acontecendo, e nos rounds finais ele vai caindo muito de produção, então ali eu já consigo observar que o índice de fadiga dele é muito alto. Se o índice de fadiga dele é muito alto, qual a característica dessa prova? Então ali eu observo. É uma prova que tem uma exigência de resistência e tem uma exigência cardiorrespiratória. O cardiorrespiratório é que basicamente vai garantir com que ele mantenha esse pace. Tá? E por isso que avaliar a aptidão cardiorrespiratória é importante, tá? Então, eu faço algumas avaliações, por exemplo, na Airbike, tá? Nós temos
Alguns testes incrementais, eles não estão validados ainda, mas na prática está funcionando muito bem. Tem alguns testes incrementais que a gente consegue observar a aptidão cardiorrespiratória na Airbike. E no remo ergômetro nós já temos testes validados, tá? Que é possível avaliar a aptidão cardiorrespiratória no remo. Então eu gosto de trabalhar com todos os ergômetros. Eu faço um teste no remo, faço um teste na Airbike e gosto de fazer um teste de corrida também. Por quê? Porque sempre que esse cara ele for fazer um trabalho em algum desses ergômetros, eu sempre sugiro uma potência para ele seguir. Uma potência que está baseada no resultado do teste dele. Porque, poxa, mas você não se baseia em caloria, né? A gente vê muito isso nas provas. Ah, essa prova são 5 rounds de 20 calorias. A caloria, ela é uma medida de trabalho, é como se fosse uma distância. É a mesma coisa eu ter que dizer para você, por exemplo, olha, você vai ter que fazer 5 séries de 400 metros. Agora, esses 400 metros, eles vão ter que ser percorridos em qual velocidade? Isso vai depender da aptidão cardiorrespiratória dele. Porque não adianta ele tentar manter uma faixa de velocidade que está próxima da velocidade máxima dele, que depois que ele percorrer essa distância, ele não vai ter desempenho para pegar nem na barra. Então é por isso que, bolando uma estratégia durante a prova em função da avaliação física, o legal é você traçar para ele uma meta. Olha, se nessa prova você tem que fazer 5 séries de 400 metros de corrida, tenta manter uma faixa de velocidade X nesses 400 metros. Ou seja, faz esses 400 metros em tantos minutos. Porque você já está pré-determinando qual velocidade que ele vai ter que seguir. Por quê? Porque ele não vai se fadigar e quando ele ter que entrar nas provas de peso, ele vai conseguir ter um bom desempenho de peso, porque você já conseguiu conjugar essa questão da aptidão cardiorrespiratória com a aptidão neuromuscular. Então a avaliação é extremamente importante nesse sentido. Se eu não tivesse feito avaliação com esse cara, qual seria a estratégia que eu seguiria com ele, né? Seria muito difícil. Até mesmo, por exemplo, na Airbike ou no remo. Olha, essas 20 calorias. Essas 20 calorias, você vai fazer ela como se fosse um all-out. Um all-out a gente fala fazer essas 20 calorias no menor tempo possível. Sair puxando com força e desempenhando a máxima potência. Aí você vai sair do ergômetro e não vai estar conseguindo nem andar direito. Então, você fazer essas 20 calorias tem que ser uma estratégia bem pensada também. Porque depois dessas 20 calorias, você vai ter um trabalho a desenvolver e você não pode manifestar fadiga nessas 20 calorias. E aí entra a importância da aptidão cardiorrespiratória também. Porque baseado na aptidão cardiorrespiratória dele, eu vou conseguir traçar uma meta em cima dessas 20 calorias que ele vai ter que seguir dentro da prova, né? Sempre pensando num ritmo constante que ele precisa seguir dentro da prova. Porque esse ritmo constante é que vai levar ele a um índice de fadiga reduzido e, como consequência, a chance dele ter um bom desempenho na prova é bem grande. Perfeito. Não, perfeito. E aí, você usa. E aí, esse termo na corrida seria o pace, né? Você vai correr mais ou menos esse pace. E no remo, você usa o watts. Tanto no remo como na bike, você utilizaria o watts? Exatamente. É isso aí. Então, por exemplo, quando a gente faz uma avaliação, vou dar um exemplo aqui de uma avaliação de corrida e uma avaliação, por exemplo, no remo. Na avaliação no remo, quando a gente faz um teste incremental para determinar os pontos de transição metabólica, né, que são os limiares, né, o limiar anaeróbio e o limiar de fadiga desse atleta, né? Então, as avaliações incrementais elas são importantes nesse sentido. A gente consegue ver o metabolismo aeróbio da pessoa até aonde ela consegue progredir, quando que essa pessoa entra no metabolismo anaeróbio e quando ele começa a manifestar fadiga e até quando ele consegue sustentar a fadiga. Então, trabalho dentro desses 3 índices dentro da avaliação cardiorrespiratória, tá? E aí, o que eu vou fazer? Por exemplo, na corrida. Então, olha, o teste de corrida, a pessoa precisa começar com 8 km por hora. E a cada minuto, a velocidade vai aumentando, porque eu preciso incrementar a minha intensidade, tá? Então, nesse caso, a velocidade em quilômetro por hora vai ser o meu principal parâmetro de incremento de intensidade. Então, ele começou com 8 km por hora e a cada minuto vai aumentando 1 km por hora.
Passou 1 minuto, 9 quilômetros por hora. Passou mais 1 minuto, 10 quilômetros por hora. Passou mais 1 minuto, 11 quilômetros por hora. E aí ele vai ter que sustentar esse incremento até a fadiga. Então eu pego esses índices fisiológicos e correlaciono eles com a velocidade de corrida. Então, olha, ele começa a entrar no metabolismo anaeróbio nessa velocidade, digamos, de 12 quilômetros por hora. Tá? Ele começa a manifestar fadiga a uma velocidade de 14, 15 quilômetros por hora. Ele sustenta a fadiga até uma velocidade X. Então, baseado nessa premissa de que os parâmetros fisiológicos vão ter relação com a intensidade, que no caso é a velocidade de corrida, eu vou usar o pace ou a velocidade para controlar o treinamento dele e para que ele use isso como parâmetro no seu dia a dia, sabendo que isso tem relação com o padrão fisiológico dele. E isso é individualizado. Tá? Cada atleta vai ter o seu parâmetro. Você pode aplicar o mesmo teste com 100 atletas e esses 100 atletas eles vão apresentar características diferentes. Então, por isso que assim, as estratégias elas precisam ser individualizadas. E o mesmo segue, por exemplo, para o remo e para o cicloergômetro. Então, o remo e o cicloergômetro, a gente já não tem como utilizar muito o parâmetro da velocidade. Porque na engenharia do remo e do cicloergômetro, a principal unidade do Sistema Internacional de Medidas que nós temos ali é a potência em watts, né? Então, por isso que o watts ele precisa ser controlado, porque é ele que vai ter relação com esses parâmetros todos. Então, faço a mesma coisa. Quando eu aplico um teste no remo com a pessoa, ou no cicloergômetro, eu vou ver onde é que está o limiar anaeróbio dele e correlacionar com a potência em watts. Vou ver onde é que está o limiar de fadiga dele, vou correlacionar com a potência em watts e vou ver até onde ele consegue sustentar a fadiga e correlaciono com a potência em watts também. Então, por exemplo, numa prova, olha, se você tem que fazer 20 calorias, sugiro que você faça 20 calorias dentro de uma potência X, porque você não vai manifestar fadiga e você vai conseguir manter as 5 séries tendo um desempenho satisfatório, né? Isso seria uma das premissas. Sem contar que no dia a dia dele, um programa de treinamento cardiorrespiratório ele vai ser inserido na rotina de treinamento desse atleta e essa potência em watts ela vai ser usada para configurar os diversos tipos de treinamento, seja um treinamento de baixa intensidade de longa duração. Então eu vou prescrever isso dentro de uma faixa de potência em watts. Se eu tenho que fazer um treinamento intervalado supramáximo ou simplesmente um intervalado de alta intensidade, então sempre vou estar usando essas unidades para prescrever o treinamento e para estar usando elas também como estratégias dentro de algumas provas, né? Porque ali eu sei que ele vai estar trabalhando dentro de um metabolismo específico e que ele não vai quebrar. Ali eu vou ter certeza absoluta. E aí, Silvio, você faz essa avaliação depois de quanto tempo que é interessante refazer, né? Depois de 3 semanas, 6 semanas, 12 semanas, como é que você faz esse espaçamento aí para uma nova atualização ali, para ver esse desenvolvimento da pessoa? Bacana. Essas avaliações que a gente chama de formativa, que são as avaliações que vão acontecendo dentro do processo, elas são muito interessantes de acontecer ao final de cada bloco de treinamento. Então, por exemplo, você cria uma programação de um período de 1 ano de treinamento para aquele atleta, tá? E aí, por exemplo, esse 1 ano, 12 meses, eu vou dividir isso, sei lá, vou dar um exemplo aqui, em 4 blocos, tá? Então, eu vou dividir isso em 4 blocos de 3 meses. E aí, cada bloco ele vai ter um objetivo diferente. Então, o primeiro bloco, ele tem meu objetivo de base, que é o que a gente vai conversar talvez na próxima live. Isso, na próxima live a gente vai começar a conversar sobre esse treinamento de base. Então, o meu primeiro bloco, eu construí meu treinamento de base. Então, meu treinamento de base, ele precisa terminar com um objetivo. Então, o que eu faço? No final desse bloco, quando eu estou fazendo um período de regeneração que a gente chama de período de deload, em que as cargas de trabalho elas reduzem significativamente, e é quando a gente espera, né, que o atleta está começando a ter uma recuperação e um anabolismo, né, de
todo aquele bloco, aí é um momento interessante para a gente fazer uma avaliação. Então, a gente pode usar esses períodos de deload, ou seja, sempre ao final de cada bloco de treinamento, para a gente avaliar se cada fim de bloco ele conseguiu alcançar um objetivo, né? Então, se a minha periodização em blocos, eu tenho lá uma periodização com 4 blocos e cada bloco tem 3 meses, ao final de cada 3 meses eu vou estar fazendo essa bateria de avaliações para ver exatamente se cada bloco conseguiu cumprir com o seu objetivo, né? Seria muito mais coerente fazer dessa maneira, é o que normalmente eu costumo adotar, né? E tem funcionado muito bem. E aí até que nessa questão aí, mais uma dúvida, Silvão, já nessa questão. A gente falou da individualidade de cada um, né? Dentro disso, dessa avaliação, você também consegue mensurar se esse tem que treinar mais, no sentido, vai treinar 2 horas a planilha dele, o outro pode treinar 1 hora, e vão ter o mesmo resultado, no sentido da especificidade de cada um, ou meio que a questão de volume de treino, ela é igual para todos? Como que você vê hoje essa Eu acho que questão? assim, cada pessoa ela deve passar por um regime de treinamento diferente, tá? Dentro das suas deficiências e dentro das suas características e dentro daquilo que a pessoa precisa explorar. Tem pessoas que necessitam apenas fazer uma sessão de treinamento diária, porque a pessoa ainda está num nível de condicionamento relativamente reduzido e extrapolar 2 sessões de treinamento diária para essa pessoa vai exigir assim, uma organização de estímulo que vai ser uma tarefa talvez um pouco difícil e que certamente vai gerar uma sobrecarga muito grande para essa pessoa. Então, eu acho que assim, o número de sessões de treinamento e o tempo de sessões de treinamento, certamente eles vão variar em função das características individuais, né? Em função da individualidade ali biológica e também frente ao nível de condicionamento que aquele atleta ele se encontra naquele momento, tá? E também baseado no que a gente precisa fazer para aprimorar o condicionamento dele. Tá? Então, por exemplo, tem atletas que você vai pegar que eles têm uma aptidão cardiorrespiratória muito desenvolvida, mas já tem uma força, uma resistência muito comprometida. E do contrário, você pode ter atletas que têm uma força muito desenvolvida, uma força de resistência também, e tem uma capacidade cardiorrespiratória muito comprometida. Então você vai seguir estratégias diferentes para cada um deles, tá? E certamente você vai ter que adequar as sessões de treinamento, o número de sessões de treinamento, para a realidade de cada um deles. Sempre objetivando tá corrigindo essas deficiências, explorando mais dessas valências que eles mais necessitam. Tá? Então, a individualidade biológica, sem dúvida nenhuma, é um parâmetro que precisa ser levado em consideração quando a gente vai pensar não só na construção dos blocos, mas também no número de sessões de treinamento que essa pessoa vai fazer. Óbvio que um cara muito bem condicionado, ele pode fazer 2 sessões de treinamento, de repente, no intervalo de 4 horas, 6 horas. E uma pessoa já não tão bem condicionada, se ela tiver que fazer 2 sessões de treinamento, talvez você tenha que dar um intervalo um pouco maior de 8 horas para ela, tá? Pelas questões fisiológicas, restaurar nível de glicogênio e estar conseguindo explorar fisiologicamente melhor esses estímulos, né? Não, perfeito. Porque eu vejo assim que a galera muito fala, quando se fala que quer competir, eles acham que é simplesmente, vou treinar duas vezes no dia agora, estou fazendo um treino extra e já sou atleta. Quando na verdade a gente percebe que é muito mais além do que isso, né? Muito mais além do que só fazer uma planilha, né? Do que só ir várias vezes pro boxe. Se você não é quantitativo, né? Qualitativo, vai treinar de uma forma mais correta, tanto que você vai conseguir ter longevidade no esporte, mas também de ter qualidade, porque aí você falou, né? Uma base sólida para não só chegar, mas sustentar aquela disputa ali em cima, né? No alto nível. Quando chegar no alto nível é uma coisa e manter no alto nível é outra coisa, né? São 2 caminhos completamente diferentes, né, Silvio? É isso aí. Você, assim, foi uma coisa que você colocou muito bem, né? Às vezes a pessoa, quando ela pensa em performance, ou ela pensa em estar atingindo um patamar, né, de categoria principal, de categoria de elite, é natural que ela pense o seguinte:
pense muito naquela teoria do no pain, no gain, né? Sem dor não há glória. Então a pessoa acha que quanto mais ela treinar, mais ela vai evoluir. E dependendo de como os estímulos de treinamento forem sendo organizados, na verdade ela vai estar criando uma estratégia para ela se sobrecarregar. E aí vão vindo, né, as sobrecargas de treinamento associado com o excesso de treinamento, tá? E também com lesões que vão surgindo ao longo do caminho. Então, o aspecto qualitativo, ele é muito mais importante. Então, treinar bem não é treinar muito, mas sim você adequar os estímulos de maneira correta e criar estratégias de recuperação para que você tenha uma adaptação satisfatória, tá? É por isso que eu gosto de falar muito. Além da sobrecarga de treino, do volume de treino, o descanso ele também é uma parte essencial do treino, tá? E aí ele vai ser essencial por quê? Porque é ele que vai dizer para a gente o quanto que a pessoa vai estar se adaptando àqueles estímulos. E aí entra uma outra coisa que a gente vai trocar uma ideia de maneira mais aprofundada lá na frente, que é como monitorar isso. Isso também entra no critério da avaliação. Isso entra num critério de uma avaliação diária, né? Então você emprega um estímulo num determinado dia. Olha, a sessão de treinamento de hoje, a pessoa vai ter que fazer um trabalho X de força, vai ter que trabalhar técnica e vai ter que fazer um trabalho cardiorrespiratório. Beleza. Então você precisa avaliar qual foi a sobrecarga que esse treino tem. E aí você vai avaliar frente ao que você prescreveu, que é o que a gente chama de carga externa, e você precisa avaliar também em função do que o atleta ele teve de percepção em função daquilo. Como é que foi o comportamento orgânico dele em função daquele estímulo que a gente chama de carga interna. Então, por isso que controlar, fazer um bom controle de cargas, tá? Ele é muito importante para a gente conseguir adequar essa sintonia entre estímulo e adaptação. E aí a gente vai percebendo a evolução do processo. Ou mudança de estratégia. Não, e o bacana Porque, assim, Silvio, e até bacana, né, que todo dia a gente tem essa conversa, né, de PCE, PSR, exatamente, né, que é a exatamente. quantidade de esforço, no outro dia como foi minha recuperação, né, e dentro daquilo ali você consegue manipular. Não é, não é uma coisa engessada, né? A planilha Sim, da semana sim, está aí, você tem que cumprir ela. Na verdade, não. Hoje o dia eu não descansei bem, ou foi um dia pesado, foi um dia atípico. Esse contato é muito importante, né? Da questão sem ali para dúvida. você ter essa manipulação de carga e ao mesmo tempo ter uma adaptação ali na rotina, porque todo mundo sabe que hoje ser só atleta é muito difícil. Então todo mundo acaba delegando essa função com outras atividades, né? Chegar com serviço, ou dando aula, né? Ou dando consultoria, mentoria. Então, tipo, a gente percebe que não é uma coisa que só de tipo, porra, eu tenho meu planejamento lá, vou conseguir. E aí eu vejo que é muito igual dieta. A pessoa não consegue seguir a dieta na risca, como foi planejado, e ela fica frustrada. Né? E eu vejo que muita Aham, gente também tem essa frustração. Pô, era para fazer 10, eu fiz 8. E tem dia que vai estar assim isso. também, né? Por essa questão Sim, de. é por isso que esse feedback ele precisa ser diário, tá? Esse feedback ele precisa ser diário porque quando o treinador ele planeja, ele está planejando em função, por exemplo, eu vou passar uma rotina de treinamento, por exemplo, para o Yuri, baseado nas avaliações que eu fiz com ele e baseado na minha percepção de condicionamento físico que ele tem. Né? Então, poxa, em cima do condicionamento que é uma visão minha, tá? Eu vou passar essa rotina de treinamento para ele. Só que essa rotina eu estou estipulando, né, que ela vai dar certo em função do seu nível de condicionamento. E ela pode sair do eixo, tá? Então, por exemplo, uma sessão de treinamento da segunda-feira, que, olha, segunda-feira vamos começar a semana, sei lá, com um treino um pouco mais moderado. Então, a gente fazendo um controle de carga, por exemplo, usando uma escala lá de percepção subjetiva de esforço, eu vou esperar então que o Yuri, por exemplo, ele me dê uma nota no máximo de 7, entre 6 e 7, que é uma característica ali de treino moderado. E aí daqui a pouco o Yuri vem com uma nota 9. Aí você, caramba, ou seja, na minha percepção,
o treino ele ia ter um efeito, ele teve outro, tá? Então, o que que vai acontecer? Até para evitar a frustração, eu tenho que mudar a estratégia, né, para um outro dia. Porque na segunda-feira que eu estava imaginando que o treino ia ser moderado, na verdade ele foi intenso. Então, se na terça-feira, que eu já estou querendo de repente aumentar um pouco mais a sobrecarga de treino, eu já não vou poder fazer isso, porque a segunda-feira a sobrecarga já estava alta. Então, eu vou ter que fazer uma adequação no treino de terça. Então, por isso que usar as estratégias de controle de carga, não só para a gente perceber como foi a sessão de treinamento, mas perceber o quanto que o atleta se recuperou no dia seguinte, né, o que a gente tem feito isso, a gente aplica a escala para a gente ver como é que foi a sessão de treinamento e a gente aplica uma escala para ver como é que foi a recuperação daquele treino. E aí a gente vai ter essa ideia do estímulo e adaptação. Olha, o estímulo foi X, a adaptação foi X, então elas estão batendo. Então vamos seguir com a estratégia, né? Ou então não. O estímulo foi X e a adaptação, poxa, foi Y, foi lá embaixo. Então vamos mudar um pouquinho essa estratégia aí. Então algumas vezes a gente acaba, não, hoje vamos deixar esse planejamento de lado e vamos seguir isso daqui, porque aquele estímulo de ontem ele extrapolou um pouco mais os limites, né? Então eu acho que é isso que vai fazendo os ajustes ali na rotina de treino e que vai permitindo com que essas adaptações causem a evolução necessária, né? Então é por isso que a gente está ali, na verdade, avaliando diariamente, né? Avaliando não só os parâmetros fisiológicos, mas avaliando também a sintonia de estímulo e adaptação pelo controle de carga. Isso é fundamental. Pô, mas isso é muito bacana, Silvio, que dá tanto um autoconhecimento, uma autopercepção, né? Força a gente se auto-observar, se auto-analisar. Então, tem um autoconhecimento de separar aquele dia que você está mais cansado, aquele dia realmente que está com dor muscular, aquele dia que é dor de lesão, né? Então, eu vejo que não é só simplesmente, atleta não é simplesmente só chegar lá e hoje tendo essa maturidade, né? Não é só simplesmente chegar lá e realizar a planilha, né? É muito mais que isso, é uma autoobservação de como eu estou realizando, como eu estou me sentindo e como eu vou ficar depois da sessão, né? Então, eu vejo que, tipo, é muito mais além do que só transpirar ou se levantar peso. E eu acho que essa Sim, resiliência, essa autonomia, que eu acho que esse tipo de avaliação traz tanto para o atleta, tanto para o paciente, né, a pessoa que está sendo avaliada ali, essa questão dela saber onde ela estava e ela mesma, porque a gente entra naquele platô, se eu percebo assim, Silvio, que a gente está treinando e chega um platô que você fala assim, cara, não estou evoluindo mais, nossa, estou estagnado, faz tempo, exatamente. não sei o quê. Só que quando você pega uma foto, um vídeo de 2, 3 meses atrás e você faz uma análise, aí você tem a percepção, porque quem está dentro, né, não consegue ver essa evolução, é como se a gente estivesse andando num avião, né? Você está de dentro, parece que está devagar, mas quem está de fora está vendo o negócio vindo um foguete, né? Então eu vejo muito essa sabotagem, né? Mas ao mesmo tempo essa importância de ter essa clareza, né, para Sem dúvida, avaliar. sem dúvida. E assim, o competidor, o atleta, ele precisa entender também que essa evolução, ela não é linear, né? Como assim ela não é linear? Ela sempre vai estar num crescimento constante. Isso é uma outra coisa que eu percebo que às vezes desmotiva as pessoas, mas que é um processo natural. Obviamente que no início de qualquer regime de treinamento você vai evoluir mais, porque você está saindo de um condicionamento de um nível amador intermediário, tá? E você está entrando num nível de condicionamento de elite, tá? Só que quando você alcança um patamar, né, de uma evolução de treinamento mais desenvolvida, são poucos detalhes para a gente ter pequenos avanços percentuais. Então, por exemplo, tem atletas de levantamento de peso que eles passam 2 anos numa rotina de treinamento para, de repente, aumentar 1 a 2% na carga dele. Aí Uau. você, caramba, o cara fica 2 anos para, de repente, aumentar 1 a 2% na carga máxima dele. Por quê? Porque ele já atingiu um patamar que está no limite da modalidade, está no limite do que um ser humano é capaz de levantar força, baseado não só nas características físicas, mas nas características técnicas.
Então, na verdade, a gente tem que entender que a curva do desempenho ela é uma curva exponencial, né? Ela começa numa ascensão, que você está saindo do nível de condicionamento mais inferior, mas quando você começa a entrar no nível de condicionamento superior, ela já vai tendendo a se estabilizar. Então, por isso que assim, todo detalhe vai ser importante para fazer com que essa pessoa ele tenha poucos avanços em seu condicionamento, tá? Então, isso de uma certa forma não é ruim, tá? Então, por exemplo, o atleta quando ele chega num patamar já bem evoluído e ele percebe que, por exemplo, o consumo de oxigênio dele, a aptidão cardiorrespiratória aumentou 5%. Cara, 5%, sabe, tem atletas que diferem 2% no condicionamento um do outro. Um é campeão olímpico e o outro não pega nem pódio. Então, quem dirá um avanço de 5%, né? Então, é isso que a gente tem que entender. O início do processo ele é sempre muito rápido. Mas depois, quando a gente já está numa escala mais avançada de treinamento, é natural que esse processo, essa evolução, ela seja muito mais lenta. Isso, até porque a gente já está chegando num certo limite que a gente não consegue evoluir mais. E aí são os pequenos detalhes que vão fazer a diferença, né? Então, por isso que trabalhar com as pessoas mais condicionadas é muito mais difícil, porque você precisa, assim, adotar estratégias muito certeiras. Qualquer erro que você tenha, ao invés dessa pessoa evoluir 2%, ela vai ter uma queda de rendimento, por causa de uma estratégia errada que você adotou, tá? Então, isso, ao invés de ter pouca evolução, ela pode ter até mesmo uma involução no treinamento da pessoa, em função do nível de condicionamento que ele já está, né? Sensacional, sensacional. E aí, Silvão, para a gente ir para as considerações finais, né? Acho que a gente fechando o nosso papo aí, uma horinha aí com a galera, bastante gente aí passando aí pela gente. O que você acha que então o atleta hoje que quer iniciar uma carreira de atleta, o primeiro passo então é avaliação física? Exatamente, eu acho que ele tem que procurar, né, junto ali com o treinador dele, né, buscar estratégias para que ele possa aprimorar o condicionamento físico frente a todas essas valências que a modalidade propõe para ele, porque não adianta a pessoa treinar só força, não adianta a pessoa treinar só o cardio, tá? Então o cross ele é uma modalidade concorrente que a gente pode assumir. Nós temos estímulos variados que envolvem peso, carga, e nós temos estímulos também que envolvem estímulos cardiorrespiratórios. Então, o atleta, junto com o seu treinador, ele precisa adotar uma estratégia de avaliação, primeiro, para poder se comparar frente aos demais. Né? Em que patamar que eu estou? Dentro desse patamar, o quanto que eu consigo evoluir em função de um determinado período de tempo, de 6 meses, um ano. Então, acho que em função disso ele vai ter uma meta mais palpável. E talvez isso não frustre ele tanto, porque ele vai trabalhar em cima de resultados que vão ser coerentes à conquista dele. E só a avaliação vai permitir com que eles tenham certeza disso. Se você iniciar qualquer regime de treinamento sem avaliar, vai ser uma coisa muito empírica, vai ser uma coisa muito subjetiva. Então você não sabe qual é o seu ponto de partida e você não sabe quanto que você vai conseguir evoluir dentro de um período de tempo. Então a avaliação, eu costumava dizer que ela era muito importante. Eu não digo mais que ela é importante, eu digo que a avaliação ela é essencial. É muito difícil hoje Legal. você trabalhar com um atleta sem você avaliar ele, sem você avaliar ele dentro de todas as características que a modalidade exige. Então não é só força. Existe uma complexidade muito maior de avaliação que a gente tem que fazer com esse atleta para ele conseguir evoluir. Então, a avaliação ela é essencial. Uau, perfeito. Pô, show de bola, bate-papo aí, aprendizado aí, muito bom você poder acompanhar você, escutar, né? Poder ver não só na prática, tirar dúvida, trazer um pouquinho também para a galera aí.
é que a gente vem fazendo esse trabalho, não só, galera, a gente vem fazendo esse trabalho na prática e a gente vai ter essas lives aí para ir compartilhando com vocês esse processo aí que a gente está iniciando. Eu acho que não só de questão de ser atleta, mas de conhecimento, né? Agregar valor na vida para a gente ser uma pessoa melhor e conseguir ter mais longevidade no esporte, né? Desempenhando ali aquele Exatamente, papel de uma melhor maneira. sem dúvida nenhuma. Então, esse é o primeiro passo, a avaliação, e a partir da avaliação é que a gente começa a construir o processo e que a gente vai estar conversando aí na próxima terça-feira com o pessoal, né? Top. Terça-feira que vem é a base? Vamos falar da base? A Isso gente vai aí, soltar terça-feira essa que vem é a semana. base. Aí a parte Terça-feira que vem a gente começa a conversar então um pouquinho aí sobre o treinamento de base e como é que ele deve ser conduzido. perfeito. Gratidão aí. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado, Silvio. Tamo junto. Eu que agradeço aí, Yuri, muito obrigado aí por esse bate-papo, é sempre um prazer enorme. A gente já está conversando todo dia, mas é sempre muito bom, é sempre muito produtivo a nossa conversa. E eu acho que é importante compartilhar isso, né? Eu acho que as pessoas elas precisam ter ciência disso daí, e acho que compartilhar um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho do pouco conhecimento que a gente tem aí, isso sem dúvida nenhuma pode agregar também para as pessoas e cada vez mais a evolução na modalidade ela vai vir acontecendo. Muito obrigado a todos aí, muito obrigado, Yuri, e até semana que vem. Se Deus quiser, estamos aí de novo, às 10 É nóis. horas. Valeu, valeu, galera. Valeu, Tamo junto pessoal. aí. Um abraço a todos aí. Boa noite.